E aí, galera do nono, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tô na área de volta, tio William na área, e vim falar com vocês sobre o nosso penúltimo módulo que vai abordar a União Europeia. Na próxima apostila, no próximo caderno, nós teremos mais um módulo sobre a União Europeia e vamos falar agora sobre os desafios técnicos da União Europeia no século XXI. E vamos lá. Até agora, nos módulos 5 e 6, nós conhecemos os principais fatores que levaram o processo de integração entre os países da Europa, do continente europeu. Fora isso, nós vimos que ao longo do tempo a União Europeia ela foi se consolidando, seja pela criação de instituições políticas e econômicas supranacionais. O que significa isso? Instituições acima dos países, que falam além dos países, para os países, entendeu? Supranacionais. Seja pela integração do seu território. Olha só, porque não é só economicamente e politicamente, mas eles se integraram geograficamente o espaço europeu, através de rodovias, ferrovias, metrô. Eles também conseguiram livre passagem, livre trânsito entre os países, o que faz com que, mais uma vez, o mesmo exemplo do primo do meu primo, que ele morava em Paris, ia treinar no Real Sociedad, estudava lá, a escola dele também era lá, que é na Espanha, certo? E à medida que a União Europeia ia crescendo, e os países iam entrando, iam aderindo esse, esse modelo, novos desafios começaram a aparecer para eles. Porque com o aprofundamento, com o aumento da integração econômica, após a assinatura do Tratado de Maastricht, que aconteceu lá em 92, e a criação do euro, e eu vou falar do euro já já um pouquinho, teve a necessidade de criar, de desenvolver instrumentos para melhor coordenar a economia do bloco. E por quê? Porque quanto mais gente e quanto maior essa integração, mais difícil ficou para reger isso. E aí você precisa criar instituições responsáveis com regras bem delimitadas para organizar economicamente, politicamente o bloco. Além disso, hoje nós temos 27, 28 países, porque o Reino Unido saiu, na União Europeia. Quando a gente tem isso, a gente tem países diferentes, países com economias diferentes, com culturas um pouco diferentes. Por mais que eles sejam europeus, eles são diferentes entre si. A economia é diferente. E esses desafios ficaram muito claros quando a Europa enfrentou a crise de 2008 e 2009, que foi 2008, 2009 até 2011. Muita gente diz que é a crise de 2009, mas se vocês botarem a crise de 2008 também está certo. Essa crise, ela gerou uma baixa, gente, um declínio econômico nos países, de vários países no mundo inteiro, inclusive da Europa. E aí gerou endividamento, os países começaram a se endividar, o desemprego cresceu gigantescamente. Por quê? Porque se a economia está ruim, vamos pensar assim, a economia está ruim, então eu vendo menos, certo? Se eu vendo menos, eu tenho que produzir menos. E se eu produzo menos, eu preciso de menos empregados. E aí, como eu estou ganhando menos dinheiro e preciso de menos empregados, eu demito esses empregados. Só que pessoas que estão sem emprego, elas consomem menos. Então você demite a pessoa consome menos. Quando ela consome menos, o que ela faz? Ela deixa de comprar menos, obviamente sem dinheiro. E se ela deixa de comprar, você deixa de vender. E aí você deixa de ter dinheiro para empregar. E você vai demitir. Ou seja, é um ciclo. A economia está sem dinheiro, você demite, as pessoas param de comprar, você demite. Ou seja, vai tendo uma espiral, vai rodando de um declínio da economia. Certo? Desse modo, os governos, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia tiveram que trabalhar.
tiveram que trabalhar em parceria, inclusive, para melhorar essa situação, para resolver isso, para recuperar a estabilidade financeira. O que é a estabilidade financeira? É você saber que a economia ela está balizada em um alicerce firme, que ela não vai quebrar de um dia para o outro. E assim, o mais endividado de todos era a Grécia. Era o pior, assim. E eu vou falar depois. E que contou e que recebeu muita ajuda do Banco Central Europeu. Mas não só a Grécia, vários outros países. E agora eu vou ler aqui para vocês uma notícia que inclusive está na página 351 da apostila de vocês. É uma matéria do France Press, que é obviamente da França, mas que estava no Globo, no G1. O Banco Central Europeu empresta quase 100 bilhões a 143 bancos, ou seja, 100 bilhões. Essa é a terceira fase do programa para favorecer a liquidez na zona do euro. Em troca, os bancos devem comprometer a emprestar mais a clientes. O Banco Central Europeu, BCE, anunciou nesta quinta-feira, 19 de 3 de 2015, que emprestou 97,8 bilhões de euros a 143 entidades bancárias na terceira entrega de seu programa de créditos no longo prazo, com o qual pretende favorecer a liquidez e a atividade na zona do euro. O que é isso? Você emprestar dinheiro, você tem muito dinheiro, você empresta dinheiro para eles, eles vão te pagar lá na frente, mas aí você bota dinheiro no mercado, certo? A quantidade emprestada supera com folga as expectativas dos analistas consultados pela Bloomberg. Bloomberg é uma agência e é uma revista até de economia. Vários dados que a gente fala, são os dados sérios de economia, eles vêm da Bloomberg. É muito famoso, tem vários gráficos. Se vocês quiserem, procurem lá. Está em inglês, mas vocês vão conseguir entender, se vocês gostarem um pouco de economia. Que esperavam que as entidades pedissem emprestados 40 bilhões. Ou seja, eles esperavam 40 bilhões, mas o que realmente aconteceu foi 97,8 bilhões. O BCE propõe créditos aos bancos desde 2014. 1914 não existia. Desde 2014. Em razão de um por trimestre. Com a condição expressa de que as entidades emprestassem mais a lares e empresas. O que significa isso? Você emprestar para as casas, para as famílias e para as empresas. E por que ter esse dinheiro é importante? Porque quanto mais dinheiro no mercado, mais consumo e você consegue fazer a roda da economia girar e ao longo prazo você consegue ir pagando isso. É aquilo. Alguém aqui tem 30 mil reais na mão? Não. Mas e se você pagasse 30 mil reais em 30 anos? Você teria que pagar R$ 1.000 por ano. Isso dá menos de R$ 100 por mês. Um dinheiro que talvez vocês tenham. Ou seja, a liquidez é o dinheiro na mão, é o dinheiro que você tem ali, certo? Nas duas primeiras entregas desse dispositivo, de setembro e dezembro, o Banco Central Europeu emprestou 212 bilhões de euros, uma quantidade que na época foi considerada decepcionante. Agora estão previstas outras 5 entregas até junho de 2016. Estes empréstimos são muito vantajosos, já que a taxa de juros, fixada inicialmente em 0,15, caiu em janeiro a 0,05, o nível em que se encontra a taxa básica de juros do BCE. Isso significa que os bancos podem se endividar quase gratuitamente graças a esse mecanismo. Ou seja, o juros está tão baixo, mas tão baixo, que vale a pena tu pegar o dinheiro emprestado. Porque você vai pagar 0,05. Gente, estou aqui de volta. Já dei uma introdução sobre o nosso assunto. E agora nós vamos nos aprofundar nesse assunto dos desafios técnicos da União Europeia, né? É bem importante a gente falar sobre isso, porque esses desafios ditam o futuro e o presente da União Europeia. Então vamos lá. Só achar meu mouse aqui. Achei. Gente, quais são as organizações, vou me diminuir aqui, supranacionais europeias
do que a gente está falando. Está falando que o objetivo da União Europeia é garantir o crescimento equilibrado dos países membros. Lembra que eu falei, não pode ter ninguém muito se destacando, nem muito lá embaixo. E os destaques são o Banco Central Europeu e o MEE, que é o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é assim, com o objetivo de manter a estabilidade financeira e reduzir a dívida dos países do bloco, foi criada uma rede de segurança para os mais endividados, chamado Mecanismo Europeu de Estabilidade. É uma instituição financeira, obviamente, que a responsabilidade é dar crédito aos países da União Europeia que estiverem passando por problemas econômicos. Assim, e para dar esses tais benefícios, esses tais incentivos, ou seja, basicamente crédito e financiamento, a União Europeia criou algumas regras que são bem rígidas, bem rígidas. E para isso, essas regras, elas obedecem o controle fiscal das contas públicas, ou seja, um país não pode se endividar mais do que o necessário. Então vamos imaginar, você é o presidente de um país da União Europeia, você está precisando de dinheiro, você vai pedir para o Banco Central ou para o MEE. Mas quem vai te dar o Banco Central? O MEE é uma rede. Essa rede vai te ajudar. Só que ele percebe que ele te emprestou o dinheiro e aí você vai lá e no lugar de colocar para o povo, no lugar de economizar dinheiro, você vai lá e bota todas as praças do meu país agora vai ter um chafariz com suco de manga, gastando dinheiro à toa. Os caras não vão querer te emprestar dinheiro. E para você controlar essa questão financeira, você chega na austeridade fiscal, que é o controle das contas públicas. E aí, gente, não vem só esses exageros que eu estou falando para vocês. Vem também a questão dos direitos trabalhistas, da cobertura social, que é o que eu vou falar para vocês mais na frente. Beleza? E, gente, para acontecer essa austeridade fiscal, as políticas, as práticas de austeridade, elas falam sobre cortes nos gastos públicos. Então você vai ter, que eu botei aqui de exemplo, redução nos investimentos sociais, ou seja, você não vai ter mais. Vou dar um outro exemplo aqui. Sabe Bolsa Família que existe no Brasil? Nos países da Europa existem Bolsas Famílias muito mais antigas que te dão muito mais dinheiro. Só que para você conseguir sustentar um projeto que gaste muito dinheiro, que dê mais saúde, mais educação grátis, tudo isso de graça para a sua população, você tem que ter dinheiro. E esses são os investimentos sociais. Quando você faz esse corte de gastos, esses investimentos, esse dinheiro que você está usando para garantir educação pública de qualidade, saúde de qualidade, tudo público, o Bolsa Família, não tem esse nome lá fora, gente. Bolsa Família tem é um nome brasileiro para práticas que já existiam. Não foi o Brasil que inventou isso. Aliás, lá fora existe há muito, muito tempo e te dá um dinheiro que você consegue se sustentar só com isso. Isso tem que ser mexido nisso, isso tem que ser diminuído. Dependendo do caso que você tiver, isso vai ser exterminado, ou seja, seu país não vai ter mais os incentivos sociais, os investimentos sociais. Então você pode parar de fazer creche pública, fazer escola, para quê? Para as contas do seu país se organizarem. Depois que as contas se organizarem, sabe aquele negócio? Primeiro você faz o bolo cresce, depois você divide. Esse é o intuito. Fora isso, a demissão de alguns funcionários públicos. E por quê? Porque em alguns momentos, em algumas esferas do funcionalismo público nos países da Europa, em qualquer lugar também do mundo, a gente tem um enorme contingente de pessoas que trabalham no setor público, porém não são necessariamente úteis o tempo todo.
Além disso, é fazer o seguinte: o serviço público vai ficar menos eficiente para ele ficar mais barato. Ou seja, esses cortes nos gastos públicos são prioritariamente economias para que o país vá se endividando menos, que ele gaste menos dinheiro. Porque vamos pensar numa casa. E eu não estou falando que eu concordo ou discordo disso, hein, gente? Vamos pensar numa casa. Se as pessoas estão ganhando 3 mil reais na casa, mas estão gastando 4, tem alguma coisa errada, né? Se você tem que todo mundo ganha 3 e as pessoas gastam 4, você tem que tirar esse 1.000 aqui da equação. Se possível, até 1.500 aqui. O que você vai ter que fazer? Cortar. Cortar alguma coisa. Então, por exemplo, se vocês vão ao cinema todo final de semana, talvez seja melhor ir uma vez só por mês. Se vocês tomam um sorvete Häagen-Dazs, que é caro, que é R$ 35 um pote desse tamanho, talvez vocês mudem para Que Bom, para Nestlé, que é R$ 15 um potão. Então você vai fazendo essas economias. Você também tem uma redução de salários. O que é isso? As pessoas começarem a receber menos pelas mesmas funções. Por quê? Porque o funcionário, nesse momento, também pode ser visto como um gasto, como aquilo que gera despesa. E essa despesa, ela deve ser diminuída. Lembra? É sempre diminuída. E aí vem um momento que é muito delicado. Porque como é que você vai dizer para uma pessoa que ela ganhava 3 mil hoje e ela vai ganhar 2.500, 2 mil amanhã? Isso é muito difícil. Estou com uma questão aqui, ó. Como é que você vai dizer isso para essas pessoas? É bem difícil você convencer alguém que ele vai receber menos e ele gostar disso. Ou pessoas que sabiam que iam ganhar X, que iam ganhar 2 mil, e agora no novo emprego ela vai ganhar 1.000. Isso é muito delicado de se fazer. É muito complicado. Ademais, nós temos a outra estratégia que é aumento de impostos. Porque, contas do tio William. Vamos fazer aqui a nossa conta. O governo, certo? Ele gasta dinheiro. E esse dinheiro tem que vir de um lugar. A maior parte desse dinheiro vem dos impostos. O que seriam os impostos? Gente, o que são os impostos? Os impostos são os tributos que toda empresa ou cidadão devem pagar ao país, estado ou cidade onde eles querem fazer negócio, onde eles querem viver. Pode ser um imposto direto, como o imposto de renda aqui no Brasil, onde todo ano quem trabalha e ganha acima de uma determinada faixa deve pagar esse imposto, dar um dinheiro, fazer o cálculo, dar o dinheiro para o governo, ou seja, você paga por ganhar dinheiro aqui, ou pode ser indireto, que é quando você compra um produto e ele tem imposto. Vou ver aqui para vocês se eu acho uma nota fiscal aqui. Deixa eu ver aqui. Calma, achei. Brincadeira, gente, é separado, só fingi que não estava achando, estava aqui. Aqui, ó, não vou mostrar meu CPF aqui, nem o meu telefone, mas ó, William Helson e tal. Eu comprei aqui, foi uma TV de LED Samsung. Essa TV, ela custou R$ 1.799. Claro que teve frete, ficou mais caro. E olha só, vamos ver quanto de imposto eu paguei. Eu paguei aqui, vê a outra nota aqui, tem os impostos. Deixa eu ver aqui. Eu paguei de ICMS R$ 227,93. Outro ICMS IPI R$ 212. No final de tudo, gente, eu paguei R$ 490,25. Ou seja, descontando o frete, claro. Se minha televisão custou R$ 1.799 e eu paguei R$ 490 de impostos, então, olha só, 495. Essa minha televisão, que custou R$ 1.799, R$ 1.800, ela teria custado para mim, se eu não estivesse pagando os impostos,
1.308. Então, basicamente, o governo ele diz que você deve pagá-lo pelos serviços que você tem, certo? Então, para você ter saúde, educação e tudo mais. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que na União Europeia, essa estratégia de aumentar os impostos, ela nem sempre é bem vista. Por quê? Mais uma vez, você tira os investimentos sociais. Então, se eu quero um colégio bom, eu vou ter que pagar. Então, já aumentei meu gasto. Antes eu podia ir para a escola pública boa. Na Europa, eu ia para a escola pública. Agora eu não posso mais. Tem um gasto aqui, certo? Você começa a demitir funcionários públicos. Então, se eu sou funcionário público, coitado de mim. Mas vamos imaginar que eu não seja. Sou um funcionário público e estou aqui. Funcionário privado, estou aqui. E aí, meu filho está na escola particular. Só que você vai lá e diminui meu trabalho, diminui meu salário. Ou seja, eu tive um gasto a mais e minha renda é menor. Já começa a ficar apertado para mim. Eu começo também a ter que cortar coisas na minha casa. E você ainda aumenta meus impostos? Você ainda diz que agora eu vou ganhar menos? E você diz que eu vou ganhar menos, que eu vou pagar mais impostos? Isso vai dizer que minha renda vai diminuir bastante. Porque se eu ganhava 3 mil e não gastava nada com educação, agora eu ganho 3 mil e gasto 500 com educação. Agora eu ganho 2 mil, continuo ganhando e gastando o mesmo 500. E você aumenta os meus impostos, ou seja, minha renda geral diminui. E isso fez com que vários protestos acontecessem. E a grande parte desses protestos aconteceram das pessoas mais pobres desses países. Ou seja, por mais que seja responsável, por mais que seja necessário essas políticas de austeridade, ela é muito contestada pelas pessoas. E mais uma vez, vou trazer uma notícia aqui, um texto, que está na apostila nas páginas 352 e 353. Movimentos sociais prometem nova onda de protestos contra a austeridade na Europa. Movimento social em Portugal, Espanha, Grécia, Chipre, França e na Alemanha prometem fazer no dia 1º de junho de 2013, um sábado, a maior manifestação contra as políticas de austeridade que afetam diversos países da Europa, especialmente do sul do continente. Os protestos terão como alvo os governos nacionais e os credores internacionais, a chamada Troika, formada pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e a Comunidade Europeia. Na internet, os movimentos sociais responsabilizam o controle fiscal das despesas públicas exigido por essas instituições como a principal razão da crise do desemprego em massa na região. Está dizendo que, como você tem que pagar muito imposto, quando você recebe menos, como os funcionários públicos são demitidos, como os investimentos sociais são dizimados, você vai ter mais desemprego. É isso que os protestantes estão dizendo. Esta não é a primeira vez, desde o início da crise econômica internacional, que manifestantes tentam mobilizar a população de diversos países da Europa contra a austeridade. Em novembro do ano passado, vou botar meu rosto lindão aqui. Em novembro do ano passado, 2012, Portugal e Espanha fizeram uma greve geral conjunta no mesmo dia em que houve protesto em mais de 20 países. De lá para cá, no entanto, a situação econômica se agravou, Portugal se aproxima da marca de 1 milhão de pessoas desempregadas e a Espanha anunciou ter mais de 6 milhões e 200 mil pessoas desempregadas. Apesar dos indicativos econômicos da mobilização social contra a austeridade, os credores internacionais esperam que Portugal adote cortes permanentes em gastos públicos. Segundo a emissora pública RTP, o Conselho de Ministros volta a se reunir amanhã, 30 de 4 de 2013, para discutir a extinção de direitos trabalhistas, ou seja, acabar com os direitos dos trabalhadores. Os cortes visam diminuir déficit público e o anúncio de medidas é considerado condição para que Portugal receba, no próximo mês,
2 bilhões de euros de empréstimo da Troika. Lembra, Troika é FMI, Fundo Monetário Internacional, BCE, Banco Central Europeu, e a CE, que é a Comissão Europeia. E possa ter mais 7 anos para iniciar o pagamento da dívida externa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas não estão contentes, não estavam contentes com isso, em perder seus direitos. Principalmente no sul do continente, onde eles pediam mais direitos. Por outro lado, as contas desses países não estavam boas. E quem emprestava dinheiro para eles dizia: ou você faz isso ou eu não te empresto dinheiro. Até como se fosse uma chantagem, mas isso é negócios. Mais uma vez, não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Em vários assuntos a gente nem sabe quando um lado está certo e o outro está errado. Vamos aos PIGs. Gente, os PIGs é um grupo de países que tiveram grande dificuldade para superar a crise de 2008. Eles ficaram muito mal. O pior deles, de todos, que se deu pior, foi a Grécia. Já tinha dito isso antes. A Grécia teve uma retração de 25% do PIB. É como se ela perdesse um quarto de todo o dinheiro que ela tem. Olha como são as coisas. Esse ano, o Brasil cresceu 1,1%. Foi um crescimento muito baixo. E todo mundo ficou nervoso com isso, ficou abismado. Nossa, o Brasil cresceu muito pouco ano passado. É um absurdo o Brasil ter crescido tão pouco. Não é que eles não cresceram pouco. Eles diminuíram. E diminuiu 25%. Isso é diminuir muita coisa. E PIGs, que é PIIGS, vem de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Lembrando que em inglês é Spain, começa com S, não com E. Então por isso que tem PIGs. Além disso, PIGs em inglês com um I só, PIG com um I só, é porco. Então foi chamado, esse nome foi dado não só pelas siglas, mas de maneira pejorativa. Porque eles estavam muito mal das contas. Então entendam, essas políticas de austeridades, elas podem ser necessárias ou não, mas elas enfrentam grande resistência do povo e de quem vive ali. Dá para sacar isso? Dá para entender isso? Isso é muito importante de entender para nós conseguirmos compreender a conjuntura que a Europa está hoje. Beleza? Vamos ao próximo slide na nossa transição. Gente, o desenvolvimento industrial europeu, ele se dá por tecnologia de pontas. E por quê? Lá no século XVIII, a industrialização começou por lá, na primeira Revolução Industrial. E se desenvolve até hoje tecnologias que se disseminam pelo mundo todo. Por exemplo, as melhores lentes de câmeras são europeias. Alguns dos melhores carros do mundo são europeus. E o que acontece? A indústria europeia, ela é famosa pela sua mecanização, pela sua robotização. O que significa? Significa que lá as fábricas são muito modernas. Você tem robôs trabalhando nas fábricas. Você tem tecnologia de ponta, máquinas de ponta. E isso faz parte da terceira revolução industrial, que fala sobre telecomunicações, melhores transportes, robôs, satélites. E esse incremento da robotização na economia europeia, na indústria europeia, traz consigo uma maior capacidade produtiva. E essa produtividade que aumenta, ela também aumenta o lucro das empresas. Só que, por outro lado, você vai possuir um menor número de funcionários. Porque vamos pensar assim, o que 10 funcionários faziam, uma máquina só faz. E quantas pessoas você precisa para operar aquela máquina? Uma. Então você trocou 7 funcionários por um funcionário e uma máquina.
ou seja, 6 pessoas que ficaram desempregadas. Além disso, essas máquinas cada vez mais consomem menos energia, o que faz que os gastos da produção sejam menores e o lucro seja maior. Essa indústria de alta tecnologia é o que dita muito da economia mundial hoje. Hoje, se antes você ganhava muito dinheiro com a agricultura, hoje você também ganha muito dinheiro, mas você ganha mais dinheiro ainda com tecnologia. E eu quero dar um exemplo para vocês. Alguém sabe o que é uma Mercedes-Benz? Mercedes-Benz é uma montadora, é uma empresa, uma fábrica de veículos. Motos acho que não sei se tem, BMW sei que tem moto. Mas tem motos, caminhões, vans, principalmente carros. Carros de luxo. Assim como a BMW, a Audi, que são empresas europeias, que têm essa fabricação industrial muito mecanizada e vendem para o mundo todo. Só que Ferrari, BMW, Mercedes, Audi, Porsche, todas as empresas europeias, elas usam muita tecnologia e são carros que têm muito valor. Então vamos imaginar, quanto é que custa aqui no Brasil hoje uma Mercedes? Vou procurar na internet agora. Mercedes-Benz C180, que eu acho que é a mais barata que vende aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui, nova. Tem que achar aqui o Web Motors não que é usado. Vou ver aqui quanto é que custa. Espera um pouquinho. Aí eu vou te falar que não é barato. Olha só, Mercedes-Benz 180, C180, que é a mais barata que existe no Brasil, é o campeão de vendas do segmento de luxo no Brasil, custando R$ 179.900. Ou seja, quando a Mercedes investe todo esse dinheiro nessas máquinas e aumenta a sua lucratividade, ela está usando para gerar muito dinheiro. Você imagina um carro que é o mais barato da Mercedes vendido no Brasil, custa 180 mil, a partir de 180 mil, que é a versão mais simples. É um produto com grande valor agregado. É um carro de 180 mil. Agora, é um sedã, vou procurar outro aqui. Ford Ka Sedan. Ka Sedan. Vamos ver aqui uma notícia deles. Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui. Um Ford Ka, vamos ver quanto ele está custando aqui. Que não está dizendo nessa notícia, eu vou ver outra. Não saiu daí ainda. Ah, achei aqui. Já vou falar que é menos da metade. Gente, 56 mil. Isso é menos de 1/3 do que custa aquela Mercedes. O que a gente pode chegar à conclusão de quê? Que essa alta rentabilidade tem a ver com os produtos que eles fazem e como eles fazem. Só que, galera, com essa mecanização toda, com essa robótica toda, há uma coisa chamada desemprego estrutural, que ocorre quando existe uma mudança na estrutura da produção das atividades. E algumas atividades, algumas profissões, elas são extintas. Então, olha só, aqui no Brasil, vocês são mais novos, mas ainda existe ainda. Já entraram no elevador que tem uma pessoa sentada lá, apertando os botões para onde você vai? Esse é o assessorista. Os antigos elevadores, você precisava de uma habilidade mesmo para saber mexer neles. Hoje, qualquer criança vai lá, aperta o botão. A minha filhada, ela fez 2014, 6 anos agora, e quando alguns prédios a gente vai lá, ela, deixa eu apertar, deixa eu apertar. Ela pergunta, vamos para qual andar? Aí eu falo, 9. Ela vai lá, aperta no 9 e a gente vai. Uma criança consegue fazer isso. Ou seja, nesses elevadores novos, a função de assessorista foi eliminada. Uma outra coisa,
Os carros que estão vindo agora, os carros autônomos e semi-autônomos, inclusive tem uma empresa dos Estados Unidos, a Tesla, também existe a Volvo, que é uma empresa, se eu não me engano, sueca, se eu estiver errado, bota nos comentários aí, que tem carros agora que eles têm tantos sensores, gente, que eles estacionam sozinhos. Ou seja, o manobrista que fica no restaurante de luxo, ele pode acabar perdendo o emprego dele. Por quê? Porque o cara que está com carro de luxo, com um Volvo de 200 mil, de 180 mil, igual aquela Mercedes, vai chegar, mandar o carro dele estacionar e o carro dele vai estacionar sozinho. Hoje em dia, os carros, por exemplo, alguns carros já conseguem diminuir a velocidade, ver se você está dormindo ou não. A Uber, por exemplo, lá nos Estados Unidos, começou a testar carros que dirigem sozinho. Alguém foi da 901, eu acho que foi o Aleph, me disse, inclusive, e depois eu fui ver que era verdade, que algumas entregas da Amazon lá nos Estados Unidos já estão sendo feitas por drones. Ou seja, até o entregador, até o carteiro, ele pode ser substituído. E assim, você pode, se você tiver os sensores certos, daqui a um tempo, o drone ele pode nem ser controlado à distância, ele pode ser automático, sem ninguém precisar olhar para ele, ninguém mexer nele, como um videogame. Isso traz o desemprego estrutural. Os avanços tecnológicos, a tendência é que as máquinas acabem substituindo cada vez mais a mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra humana é mais cara e é menos eficiente. Só que olha só, algumas coisas, isso eu fico impressionado. Só o ser humano pode fazer. Então olha só, quem aqui tem uma camisa oficial de time já deve ter visto aquele bordado do escudo. E as máquinas, elas têm dificuldades para fazer aquele bordado. Os seres humanos têm menos dificuldade. Só que é um nicho muito pequeno. Só que agora a gente tem impressora 3D. Agora a gente tem máquinas com uma precisão muito maior, o que pode aumentar ainda esse desemprego estrutural. E o que acontece? Nas últimas décadas, o continente europeu tem sofrido com o processo de desindustrialização. E por que isso? Porque ele tem perdido fábricas para países, principalmente da Ásia e da América Latina. Que as empresas elas estão buscando esses novos espaços por vantagens que, comparadas à da Europa, são muito melhores. Como? Vou botar aqui. Mão de obra mais barata. A mão de obra nesses países costuma ser muito mais barata, porque na Europa se recebe muito mais para o trabalhador. Isso faz com que você tenha um lucro maior, já que você paga menos para o trabalhador. A energia. Você tem hoje energia em todos os lugares e energia barata em determinados lugares. Porque, como em alguns lugares, a Ásia, a América Latina, ainda não foram tão explorados e são muito grandes, você pode ter emissão de carvão, emissão de gás carbônico por conta do carvão, do diesel. Então a energia fica mais barata. Na Europa, para você fazer isso, tem que pagar mais. Você tem isenções fiscais, que é isso? Você deixar de pagar alguns impostos. E aí eu vou falar para vocês, não é só coisa de país da América Latina ou país periférico da Ásia, mas vou falar um país da Ásia que é rico e deu uma mega isenção fiscal e deu um grande incentivo fiscal, um grande incentivo para um cara. Quando eu sempre falo com vocês que aqui ó, atrás ó, tem um quadro do Goku. O cara que criou o Goku, o mangaka, ele se chama Akira Toriyama. O Akira Toriyama, ele mora numa cidade, só que a casa dele fica muito longe do aeroporto. E ele tinha que passar por dentro da cidade para chegar até o aeroporto. E ele pensou em se mudar por conta disso, já que ele é um cara que viaja o mundo todo, um cara muito importante, é um artista muito famoso e além disso ele tem muitos negócios. Só que o imposto de renda, o dinheiro que as empresas dele dessa cidade gera, esse dinheiro é tão grande
que essa cidade simplesmente construiu uma estrada da casa dele pro aeroporto, para ele não sair da cidade. Porque além de todo o dinheiro de imposto que ele gera, é a cidade do Akira. Então as pessoas vão lá para fazer turismo. Tem museu dele lá. É a cidade do Dragon Ball. Seria como aqui é a cidade do Goku e do Vegeta. Ou seja, incentivos fiscais não são só dar desconto ou não cobrar impostos, mas também construir algumas estruturas, construir a infraestrutura para ajudar nessa produção. Você tem leis trabalhistas frágeis, ou seja, na Europa, as leis trabalhistas lá, elas são muito rígidas. O que significa? O empresário não pode desobedecer essas leis. Ele tem que cumprir essas leis, porque senão ele vai ser processado e perder muito dinheiro nisso. Porque se você for processado e você estiver errado, você vai perder. Já nesses países, muitas vezes, as leis trabalhistas elas são mais frágeis. Então você pode, por exemplo, na China, ter jornadas de 12, 13, 14, 18 horas. Eu disse isso no ano passado para 801, mas agora eu vou repetir para vocês, já que a maioria não era meu aluno. A Apple, ela desenha o iPhone, mas o iPhone, a maior parte das peças dele é fabricada no finalzinho, na fábrica mesmo, a maior parte dos chips, na China. E a maior fabricante da Apple, que trabalha para a Apple, é uma empresa chamada Foxconn. Foxconn também produz peças de computador. Inclusive eu já tive uma placa-mãe da Foxconn, que quebrou bem rápido, por sinal. E o que acontece com a Foxconn? As pessoas estavam trabalhando na China por um preço baixíssimo, se eu não me engano era $1, menos de era $2 por dia, isso dá mais ou menos R$10,40 por dia. No final do mês, então, se ela trabalhasse todos os dias, ela teria menos de R$50. Menos R$50. Teria menos R$50. E, além disso, eles trabalhavam 18 horas. O que aconteceu com essas pessoas? Elas foram ficando doentes mentalmente e começou a ter uma alta taxa de suicídio. E por que isso foi possível? Porque isso estava na China. Na Europa, ninguém nunca vai trabalhar 18 horas, 14 horas seguidas. O salário mínimo nos países da Europa é muito maior. Então essas empresas, procurando essas vantagens, migram para outros países. Assim como as leis ambientais que são frágeis. Inclusive, teve um depoimento muito pesado, que não foi de um europeu, foi de um estadunidense. Que depois ele se desculpou, ele explicou o que ele estava falando, mas ele falou, foi o Sylvester Stallone, quando ele veio gravar, se eu não me engano, foi Mercenários aqui no Brasil. E ele falou assim, cara, o Brasil é o melhor lugar do mundo, porque você vai lá, destrói tudo, explode tudo no seu filme, e eles gostam de você, eles riem, ainda te dão um macaco de presente. Claro que isso foi um exagero dele, mas o que ele quis dizer com isso? Que no Brasil, inclusive em outros países da América Latina e da Ásia, as leis ambientais elas são muito frágeis. Então, na Europa, para você desmatar é muito difícil. No Brasil, para você desmatar é fácil. Se você quiser desmatar e fazer uma coisa, se você quiser emitir gás carbônico, monóxido de carbono, dióxido de carbono na atmosfera, você consegue fazer isso sem o governo te perturbar tanto. Ou vai te aplicar multas muito baixas. Você imagina se eu tenho uma fábrica de cadeiras gamer. E aí eu vou lá e estou jogando na atmosfera muito monóxido de carbono. Só que o meu lucro por mês é de 2 milhões, certo? Meu lucro por mês é de 2 milhões de reais. E aí eu estou emitindo muito gás carbônico, o governo vai lá e me multa em R$1.000. Se eu estou ganhando 200 milhões, R$1.000 para mim não é nada. Mas se eu fosse fazer isso na Europa, esse R$1.000 certamente seria 1 milhão. Então, é melhor ir para um país que não tem leis tão
fortes e ficar nele para produzir gastando menos dinheiro de forma mais tranquila. Galera, e agora eu vou falar dos destaques na indústria da União Europeia. O primeiro, que eu vou falar de todos, é a Alemanha. Porque a Alemanha ela é a principal potência do bloco. Ela é a mais rica de todas. E ela apresenta o maior parque industrial. As primeiras indústrias alemãs elas foram instaladas nos vales do Reno e Ruhr, onde havia grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro, essenciais matérias-primas para a indústria de base. Gente, lembrando, no começo da industrialização, você tinha que estar muito perto das matérias-primas, porque os transportes não eram tão desenvolvidos como são hoje, né? Nós tínhamos esse tipo de problema ainda. Então vamos lá. Além disso, o rio Reno é uma importante via de transporte, ou seja, lembra que eu falei? Reno e Danúbio, os principais rios, junto com aquele rio na Rússia, os principais rios da Europa, certo? E aí você consegue transportar sua produção por toda a Europa. E, claro, tem o porto de Roterdã, lá nos Países Baixos, que a gente sabe que é a Holanda. As cidades de Colônia, Dortmund e Frankfurt são as mais relevantes dessa região industrial. Agora perceba o nome que eu falei. Colônia, Dortmund e Frankfurt. Vocês lembram de um time chamado Borussia Dortmund? É porque, como essa cidade cresceu e ficou rica, o time dela cresceu com muitos torcedores e ficou rico. E hoje nós temos os amarelos, o Borussia Dortmund. Então até o futebol está ligado em tudo isso. Os produtos de maior valor nesse momento são os veículos automotivos, as peças, os produtos químicos, os eletrônicos e informática, equipamentos elétricos e a farmácia. Grande parte das empresas de farmácia vem dessa área da Alemanha. Deu para entender isso? Por quê? Porque a indústria alemã ela é muito antiga e ela é muito desenvolvida. Eles começaram atrás e continuaram evoluindo cada vez mais. Já a capital, Berlim, ela tem indústrias antigas e defasadas, atrasadas. Ou seja, elas não conseguem competir. Só que, nos últimos anos, a cidade tem recebido vários investimentos para a modernização do seu parque industrial. O importante Tecnopolo, que é um polo de produção de tecnologia de ponta, geralmente tipo Vale do Silício, que é associado à universidade de lá, a Universidade de Berlim, está sendo implantado. Os principais grupos industriais da Alemanha são Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW. No setor automotivo, Adidas e Puma na área de vestuário esportivo, a Bayer, um dos maiores do mundo nos ramos farmacêuticos e químicos. Só que, gente, vou contar histórias do tio William, contar para vocês, que eu sei que eu acho que eu ia contar na sala de aula. A Adidas é uma empresa alemã, certo? É uma das maiores fabricantes de equipamentos esportivos do mundo. Só que assim, grande parte dos tênis da Adidas vem sendo produzidos em países periféricos. E a Adidas disse que até 2025, 2030, vou procurar aqui. Adidas, fábricas na Alemanha, passará a fabricação aqui, ó, com robôs. Adidas voltará a produzir na Alemanha. 20 anos atrás, a Adidas deixava a Alemanha, sua terra natal, movendo toda a sua produção para terras asiáticas. Há pouco, Herbert Rainer, chefe executivo da empresa, revelou o protótipo da Speed Factory, que seria uma fábrica veloz. Nova fábrica da Adidas em Eisbach, localizada na região sudeste da Alemanha. Com um pouco mais de 4.600 metros quadrados,
a fábrica continua em construção, porém a empresa abriu para a imprensa. Gente, o que acontece? A Adidas, ela pretende passar a produção dela, que está na Ásia, de volta para a Alemanha. E por quê? Porque os robôs agora dão condições para fazer isso. O governo alemão deu isenção de impostos para eles, para fazer com que o desemprego na Alemanha seja ainda menor. É baixo, mas seja ainda menor. Porque o desemprego tem crescendo, o desemprego tem crescido nesse momento, inclusive na Alemanha, já que a robotização tem tirado os empregos. Lembra que eu falei que as fábricas saíram da Europa? Eles estão querendo trazer as fábricas de novo para a Europa. Porque é melhor uma fábrica que gera pouco emprego do que nenhuma fábrica que não gera nenhum emprego. Gente, a França, que é um outro destaque, foi também um dos primeiros países do mundo a se industrializar. Lá no final do século XVIII. Porque, lembra, a Inglaterra começou, aula de história, a Inglaterra começou no meado do século XVIII e a França foi atrás. As primeiras indústrias, que eram têxteis e siderúrgicas, foram concentradas no nordeste do país. Hoje, a indústria na França ela é muito diversificada. Eles têm vários tipos de indústria, inclusive automotivas, Citroën, Peugeot, Renault. E ela está espalhada por todo o território. Ela é muito bem distribuída. E por que isso é importante? Para você gerar renda em todos os lugares do país. Agora, as indústrias tradicionais, como as têxteis siderúrgicas, dividem espaço com modernas fábricas ligadas aos setores de informática e aeronáutico, como a Boeing, que, se eu não me engano, ainda é a maior fabricante de aviões. E olha só, eu vou falar algumas cidades aqui e vocês vão, pelo menos três delas vocês vão conhecer, que é as cidades de Paris. O que tem em Paris? Paris Saint-Germain. Lyon, onde jogou o grande Juninho Pernambucano. E Marsella, onde a gente tem o Olympique de Marseille. Inclusive eu conheço o cara de Marseille. Tem o Bordeaux, Lille e Nantes, entre outras, apresentam importantes atividades industriais com destaque para a região de Paris, que concentra boa infraestrutura de energia e transporte, além de importantes centros de pesquisa e universidades. Inclusive lá você tem a Sorbonne, que é uma das universidades mais antigas do mundo e uma das mais importantes. A fábrica de maior destaque, as fábricas de maior destaque são a Airbus, maior fabricante mundial de aviões, ou seja, não é a Boeing, é a Airbus. Mas acho que, se não me engano, a Airbus comprou a Boeing. E as automobilísticas Peugeot e Renault. Ou seja, na França, eles têm a indústria em vários lugares e indústria de vários tipos. Mas, claro, o lugar onde mais se concentra, o melhor lugar de todos, é Paris. Gente, o Reino Unido foi pioneiro na industrialização. Foi o primeiro país a se industrializar, na primeira revolução industrial, lá nos meado para o fim do século XVIII. E as primeiras fábricas, elas se localizavam próximas aos portos e às jazidas de carvão mineral. Lembrando, a principal máquina da primeira revolução industrial foi a máquina a vapor, que funcionava a carvão mineral. As cidades de Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool, nelas foram instalados parques industriais têxteis, siderúrgicos e navais. Agora, não sei se vocês perceberam, é o terceiro exemplo que eu dou de os destaques industrializados da indústria na Europa. E eu vou falar para vocês, o quarto também vai ser assim. E é a terceira vez que os times de futebol, grande parte deles, existe uma coincidência entre as principais cidades e os times de futebol. Birmingham tem um time grande, não tão grande, mas Manchester tem o Manchester City e o United, já está sendo o mais famoso. E a gente tem o Liverpool, o atual campeão mundial, em cima do Flamengo, diga-se de passagem. E olha só, apesar de Londres ser a principal zona industrial do país, as antigas siderúrgicas fábricas têxteis estão dando lugar
a modernas indústrias dos setores eletrônico, aeronáutico e de biotecnologia. E, claro, telecomunicações. Na cidade de Cambridge há um importante tecnopolo que é associado, claro, à Universidade de Cambridge, uma das mais famosas e inovadoras do mundo. As indústrias mais destacadas são a BP, que é a British Petroleum, que é uma indústria de petróleo que vende, que refina petróleo, a anglo-holandesa Shell, que também faz a mesma coisa, petróleo. Empresas do ramo, que essas são as empresas principalmente do ramo petrolífero. A BAP, Billiton, que é mineradora, que também tem sede na Austrália, e claro, as automobilísticas, Aston Martin e Rolls-Royce. Claro, a gente tem também a Land Rover e outros carros. Mas a indústria no Reino Unido ela é muito bem desenvolvida. E tem uma outra característica também. Assim como na França, ela é muito distribuída no território. Isso é importante para que todo o país enriqueça junto. Porque não adianta uma parte ser rica e a outra ser pobre, né? Gente, e o último que eu vou falar aqui, o último destaque, é a Itália. E a Itália, de todas essas potências, foi uma das últimas a se industrializar. E por quê? Porque antes, para você se industrializar, você teria que ter os recursos minerais no seu território. E a maior parte desses recursos não existiam na Itália. Então a Itália passa a se industrializar com mais força quando não há toda essa necessidade dos recursos estarem perto. Você pode importar recursos. E as principais empresas, as principais indústrias estão nas cidades de Milão, Turim e Gênova. Mais uma vez, tem o Gênova, tem o, se não me engano, Atlético de Turim, né? Não me lembro, o time de Turim, que é menorzinho, mas também já deu trabalho. E a gente tem aqui o Inter de Milão e o Atlético de Milão, o Milan, que a gente chama, e o Inter de Milão vem da mesma cidade. Deu para perceber que as maiores cidades da Europa costumam trazer os maiores times? Mas tem uma coisa interessante, isso acontece em quase todos os lugares do mundo. Vê o Brasil. Quais são os maiores times do Brasil? A maior parte é Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Ou seja, estão Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que é Belo Horizonte, e São Paulo. Claro, tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que tem o Inter, o Grêmio e tal, mas percebam que os maiores times são em cidades grandes. Ou outras cidades do Nordeste, Porto Recife e tudo mais. Mas há uma relação entre isso, por quê? E isso é um dos motivos que eu estou falando tanto sobre indústria na Europa. Porque a industrialização traz desenvolvimento. Ela pode trazer muitas coisas ruins, como poluição e desemprego quando ela é mecanizada, mas ela traz desenvolvimento. Beleza? As empresas mais importantes, a primeira, a Fiat, que é do ramo automobilístico. Vou ver se eu procuro para vocês aqui. Fiat Group. Fiat Group. Mais aqui. Só mostrando para vocês. Gostei, achei já. Estão me vendo aqui. Vou adicionar agora a imagem à nossa aula aqui. Ué, cadê a imagem aqui, gente? Vou procurar outra imagem aqui porque eu não estou achando aqui. Mas é importante saber que, por exemplo, a Pirelli, que fabrica pneu e trata borracha, também é uma grande empresa de lá. E, óbvio, a Parmalat, que fabrica gêneros alimentícios, como derivados do leite. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, vocês são muito novos, mas
o Palmeiras ele já foi patrocinado pela Parmalat. E nessa época o Palmeiras era muito forte, o time era muito bom. E por quê? Gente, não estou conseguindo achar aqui uma imagem para vocês. Aqui. Mas basicamente, só para falar para vocês, a... hoje a Fiat ela é dona da Alfa Romeo, da Maserati, da Ferrari, da Dodge, da Chrysler, da Lancia e da Jeep. Eu falei Dodge já, Dodge Ram também, da Abarth, ou seja, são várias empresas sob o guarda-chuva dessa empresa que é a Fiat. Temos também a Olivetti, que são produtos eletrônicos. E galera, sobre a Itália é isso. Voltando rapidinho, era essa imagem que eu queria mostrar para vocês, ó. Fiat, Ferrari, Chrysler, Dodge, Dodge Ram, Jeep, FCA, mas essa hoje a sociedade, né, que é Fiat Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, que é Maserati, Alfa Romeo, Arbat, ou seja, são várias empresas em uma. Beleza? Gente, por hoje é só. Eu vou deixar para vocês os exercícios para vocês fazerem da apostila. Fiquem com Deus. Aguardo vocês na próxima aula para nós falarmos um pouco mais sobre a Europa. Tchau!